Fala galera, tudo tranquilo moçada? Aqui é o Wanderson A7 do canal Química Tunai. Galera, nesse vídeo eu vou resolver com vocês as questões do PSS 2021, etapa 2, da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Vamos começar? Vamos lá? Questão 26, que é a primeira das questões de Química, diz o seguinte. Analise as alternativas apresentadas abaixo que indicam a massa molar em gramas por mol para cada substância apresentada e assinale o que for correto. Ele deu as massas de cada elementozinho, percebeu? Hidrogênio 1, carbono 12, nitrogênio 14, O16 e o fósforo 31. Vamos começar? Primeiro item fala sobre a molécula de metano. Metano possui massa molar de 16 gramas por mol. Vamos ver? Metano é CH4. Você tem um carbono só. Cada carbono pesa 12. O que mais você tem? 4 hidrogênios. Cada hidrogênio pesa 1. Fazendo essa continha lá do 9º ano, muito fácil, vai dar 16. Como ele está falando de massa molar, massa de 1 mol, qual que é a resposta? 16 gramas para cada mol. Pronto, resolvido. Então vamos lá. O metano possui massa molar de 16 gramas por mol. Perfeito. 2. Amônia, a substância do Museu do Louvre. Vocês lembram dela? Amônia lisa, ó, formulinha NH3. Ela é constituída do que? Cada molécula? Um nitrogênio, que pesa 14, segundo os dados do exercício, e tem mais 3 hidrogênios que pesam, ou que tem massa 1. Somando tudo isso, eu acho que vai dar 17. 17 o quê? Qual que é a unidade que você usa para massa molar? 17 gramas ou 17 gramas por mol. É o que apareceu para você aí? Perfeito. Então, por enquanto, 1 e 2 corretas. Depois fala do ácido fosfórico, que poderia ser chamado também de ortofosfórico. A formulinha para ele, H3PO4, é o ácido da Coca-Cola. Como é que fica a massa molar desse cara aqui? Você tem 3 hidrogênios, cada um tem massa 1. Você tem um fósforo, opa, sinal demais. Você tem um fósforo somente. O fósforo 31. O que mais você tem? Tem 4 oxigênios, cada um tem massa 16. Somando tudo isso, eu acho que vai dar 98 e não 89, como apareceu aí. A massa molar do ácido fosfórico é de 98 gramas por mol. Então, já era. Tudo bem? E a última fala sobre glicose, ou glucose. Formulinha da glicose, que todo mundo já conhecia. C6H12O6. Quantos carbonos tem por molécula? Tem 6. Quanto pesa cada um? Pesa 12. O que mais você tem? 12 hidrogênios. Quanto pesa cada um? Um só. O que mais que você tem? 6 oxigênios. A massa de cada um é 16. Isso aqui vai dar 72, isso aqui vai dar 12. Vai dar 84, eu acho. E aqui vai dar 96. Somando tudo isso, vai dar 180. 180 o quê? Gramas por mol. Isso. Então, possui massa molar de 180 gramas por mol. Está perfeita. Está perfeito esse item. Está muito tunai. 8 mais 2 mais 1. Normalmente dá quanto, galera? Normalmente dá 11. Beleza? Questão 27 agora, que fala sobre concentrações. Aquela questão que você tem que ficar bem quietinho para não atrapalhar a concentração das soluções. Confere? Dados os seguintes cálculos de preparo de soluções de cloreto de sódio, NaCl, assinale o que for correto. Bom, a massa molar já te deu de presente, Na 23, cloro 35,5. Vamos para as assertivas. Primeira. Quando 23,4 gramas de NaCl são dissolvidos em água, suficiente para 2.000 ml de solução, ou seja, 2 litros, obtém-se uma solução de concentração 0,2 mols por litro. Bom, uma das formas de resolver seria converter esses 23,4 para mol. Como é que faz isso? Bom, se você olhar para os dados do exercício, vai perceber que 1 mol de NaCl
tem massa, melhor dizendo, 58,5. Por que 58,5? É porque 23 do sódio, 35,5 do cloro. Então, 1 mol do NaCl, 58,5. Só que nesse exercício você não está usando 58,5, você está usando só 23,4 gramas do sal. Então, isso quanto que dá em mols? Se você resolver essa continha aqui, 23,4 dividido por 58,5, isso vai dar 0,4. 0,4 o quê? Isso é mol. Fechou? Beleza? Não vou usar nenhuma fórmula aqui a princípio. Você concorda que esse 0,4 mol ele está dissolvido em 2.000 ml, ou 2 litros. Então, 0,4 foi dissolvido em água suficiente para formar 2 litros de solução. Mas a pergunta é outra, ele quer saber qual que é a concentração em mol por litro, quer dizer, quanto tem dentro de 1 litro. Mas se você tem 0,4 em 2 litros, em 1 litro, eu acho que você vai ter metade. Então, qual que é a resposta aqui? 0,2. Então, perceba que você tem 0,2 mols dissolvido em 1 litro. Portanto, obtém-se uma solução de concentração 0,2 mol por litro. Perfeito, o primeiro item. Beleza? Agora olha o 2. 50 ml de uma solução de NaCl 0,25 mol por litro foram diluídos em 500 ml de solução. Não é diluído com 500, diluído em 500. Quer dizer, pegou 50, foi tacando água, tacando água, tacando água, até que o volume final fosse de 500. Beleza? Aí ele pergunta, qual que é a concentração final? Dá para fazer por uma formulinha que vocês aprenderam, que é a fórmula da diluição, que é escrita assim. Concentração inicial vezes volume inicial, que é igual a concentração final vezes volume final. Depois eu faço de um jeito diferente se você quiser. Qual que é a concentração inicial? A solução inicial era de 0,25. Que volume que você gastou? Ah, usei 50. Qual que é a nova concentração após a diluição? Não sei. Mas o volume final você sabe, que ele é de 500. Pegou? Beleza? Tem uma continha simples que dá para cortar esse 50 com esse 500. Aqui vira 1, aqui vira 10. Beleza? Se você resolver essa continha, vai ficar 10 CF, que é igual a 0,25. Resolvendo tudo, o CF vai ser igual a 0,025. Qual que é a unidade? Bom, se era 25 mol por litro, a concentração final vai ser 0,025 mol por litro. Esse é um jeito. Tem outro mais rápido? Tem. Perceba que você fez o 50 virar 500. Então, se aumentou o volume em 10 vezes. O volume foi aumentado em 10 vezes. Concorda? Sabe o que acontece com a concentração? Ela vai cair 10 vezes. É inversamente proporcional, professor? Isso. Se era 0,25 e vai cair 10 vezes, vai cair para quanto? Para 0,025. Então, está perfeito o item 2. Uma solução de soro fisiológico, ela apresenta 0,9% em massa de NaCl. 0,9% em massa. Às vezes aparece nas provas essa simbologia, MM. O que é MM, Wanda? Aquele confetezinho? Não, MM quer dizer massa, massa. Mas qual que é o significado disso aqui? 0,9%. Significa que em 100 gramas de solução, você tem 0,9 gramas de NaCl. Confere o item 4. Uma solução de soro fisiológica apresenta 0,9% em massa. Isso significa que há 0,9 gramas de NaCl para cada 100 gramas de solução. Perfeito também. Um item super tunai. 0,8. Para a preparação de 1 litro de uma solução de NaCl, 0,5 gramas por litro, é necessário pesar 0,5 gramas. Mas se você quer preparar 1 litro, e essa solução tem que ter uma concentração de meio grama por litro, quantos gramas você precisa? Meio. Perfeito. Meio grama para cada 1 litro. Perfeito. De novo, total 15. Beleza? Super tranquilo. Vamos para outra. Questão 28 fala sobre eletroquímica agora, que é um negócio que vocês adoram, né? Eu espero. Com base nos potenciais de redução. O que é isso, potencial de redução?
É aquele númerozinho que te diz a tendência de um elemento sofrer redução, a vontade de se reduzir. Beleza? É o tal do E0-RED, ou EO-RED, tanto faz. Então, com base nessa tabelinha com potenciais, assinale o que for correto. Nessa tabela tem os potenciais do ferro 2+, do bário 2+, e do chumbo 2+. Olhando para os valores aí, qual que tem a maior tendência de reduzir? O chumbo 2+. Menos 0,13 é o maior valor de todos. Qual que tem a menor tendência de reduzir? O bário 2+. Fechou? Nós vamos para as assertivas agora. Primeiro item. A espécie que perde elétrons mais facilmente é o bário. Peraí, perder elétrons significa oxidar. Vamos pensar um pouquinho. Quem está mais afim de reduzir? O que tem valor maior, que seria quem? O chumbo 2+. Ele está muito afim de reduzir, que é ganhar elétron. Quem está menos afim de reduzir? Ué, professor, olhando para os valores, quem está menos afim de reduzir é o bário 2+. Confere? Beleza? Se ele está um pouco afim de reduzir, sabe o que é muito provável que aconteça? Que o bário metálico se converta em bário 2+ por oxidação. Então, a espécie que perde elétrons mais facilmente, que se oxida mais facilmente, é o bário? Exatamente, o Ba metálico, vamos dizer assim. Beleza? Deixa eu apagar o rabisco que eu fiz para responder os próximos itens. Se uma barra de chumbo for colocada em uma solução aquosa de ferro 2+, os íons ferro 2+ são reduzidos a ferro e a barra de chumbo é corroída devido à formação de chumbo 2+. Em outras palavras, o ferro 2+ se reduz e o chumbo 0 se oxida. Como é que eu vou saber disso? Olha só para as duas linhas que te interessam, que é a linha do chumbo e a linha do ferro. Olha só para as duas. Entre os dois, quem está mais afim de sofrer redução? Ué, professor, menos 0,44 e menos 0,13? Quem está mais afim de sofrer redução é o chumbo 2+. Então, ele vai querer reduzir de verdade, só que ele vai provocar no ferro o contrário. Ferro 0 virando ferro 2+. Então, o normal vai ser o chumbo 2+ reduzir para chumbo 0 e o ferro 0 ser oxidado a ferro 2+. Mas que o exercício falou foi o contrário. Se não ficou tão claro, eu vou escrever um negócio aqui. O que vai acontecer com o chumbo de verdade? Como ele tem maior potencial de redução, ele realmente vai se reduzir e vai se converter no quê? Chumbo 0. Mas ele vai provocar o quê no ferro? O contrário. O ferro que tinha carga 0 vai, vou colocar um zerinho aqui em cima, ele vai perder 2 elétrons e vai se transformar em quê? Em ferro mais 2. Aí você poderia até somar essas duas equaçõezinhas aí. Vou fazer um risco bonitinho aqui. Dá para cortar os 2 elétrons, percebe? O que vai sobrar aqui? O ferro metálico vai reagir com chumbo na forma de íon. Vai virar o que no final? O ferro vai se oxidar e o chumbo vai se reduzir. E isso é o que vai acontecer de verdade. Pegou? Ferro 0 está oxidando, chumbo 2+ está se reduzindo. O exercício fala o contrário. Então, se essa barra de chumbo for colocada na solução de ferro, vai acontecer isso que ele propôs? Não, porque a reação espontânea é essa que está na sua tela aqui, não essa que ele disse. Beleza? Então, opa, deixa eu só responder aqui. Esse item está zoado, nada a ver. A espécie que ganha elétrons mais facilmente, ou seja, aquelas que gosta pra caramba de reduzir, é o chumbo. Olhando para os valores aqui, quem tem maior potencial de redução, maior vontade de ganhar elétrons? Exatamente, o chumbo mais 2. Então, esse item está tonight forever. O melhor agente oxidante é o bário. Peraí, o que é um agente oxidante? Aquele cara que está doido de vontade de sofrer redução. O cara que quer se reduzir, ele provoca nos vizinhos dele a oxidação. Então, o melhor agente oxidante é o cara que adora sofrer redução, que é o chumbo 2+. Não tá errado esse item aqui. Já era. Beleza? Apagar o excesso de rabiscos aqui. Só um pouquinho. Beleza? Então, respostas assertivas corretas 1 e 4. Essa somatória deve ter dado 5. Bora, bora. Questão 29 agora. Fala sobre termologia, né?
Uma amostra de 10 gramas de etanol, álcool de poço, né? Etanol sólido, a menos 180. Pô, é frio pra caramba isso aqui, né? Ela é colocada num lugar a temperatura ambiente, 25 graus. Considerando um processo na qual a temperatura dessa amostra aumente até chegar em menos 120. Então, você deixa essa amostra de álcool num lugar assim, normal, ambiente, por um tempo. Aí ela de menos 180 vai subindo, subindo, subindo. Não chega a 25, chega a menos 120. Você deve ter parado, tirado do lugar. Então, você fez com que de 180 subisse até menos 120. O processo acontece a volume constante, assinale o que for correto. Tem só uma observação para fazer, que ele fala de capacidade calorífica específica. Na realidade, o nome disso aqui é calor específico, né? A formulinha que você, de repente, já conhece, a fórmula do Ki-macete, tá aqui, ó. Esse C é o C de calor específico, é o nome mais correto, que é 0,971 joule por grau Celsius por grama, tá bom? Nós vamos para as assertivas agora, então. Vamos lá. Primeiro item. São necessários aproximadamente 582 joules para que esse processo ocorra. Como é que eu vou calcular isso? Ele perguntando quanto de energia, quanto de calor tem que fornecer para esses 10 gramas de etanol para que ele de menos 180 suba para menos 120. Entende? Uma formulinha comum na física também. A formulinha do Ki-macete. Massa, calor específico, vezes quem? Variação de temperatura. E qual vai ser essa quantidade de calor? A massa de etanol é de 10 gramas. O calor específico, o exercício te deu 0,971. E a variação da temperatura? Subiu de menos 180,3 para menos 120,3. Então, subiu 60. Vai dar 10 vezes 60, 600. 600 vezes 0,97 vai dar mais ou menos isso mesmo, 582 o quê? A unidade é joule. Portanto, o primeiro item ele está tonight forever. Perceba que o etanol teve que absorver energia do ambiente para que isso acontecesse. Olha o 2. Esse processo é endo, se ele absorveu energia, o processo é endotérmico. Por enquanto, 1 e 2 correto. O calor será liberado pela amostra de etanol. Se eu falei que o processo é endo, o etanol está absorvendo esse calor, não liberando. O aumento de temperatura para de ocorrer em menos 100 graus Celsius. Se você continuar fornecendo o calor, deixando a temperatura ambiente, ele vai crescendo. Ele vai chegar até menos 25. Entendeu? Ele vai crescendo, aí vai embora. Não vai parar em menos 100 graus. Beleza? Então não vai parar a menos 100. Show de bola. Resposta 01 e 02. Essa soma deve ter dado 3. Bora. A última fala sobre cinética. O químico alemão Fritz Haber, laureado com o Prêmio Nobel de Química em 1918, desenvolveu o processo catalítico de produção da amônia, aquela amônia do Museu do Louvre que eu já falei, né? Amônia lisa, utilizando nitrogênio e hidrogênio molecular, N2 e H2, conforme a equação que está aí. Está vendo que é uma equação do tipo exotérmica e que ela é reversível. Duas flechinhas para dizer que vai e volta. Beleza? Ele está dizendo ainda que a velocidade da amônia, a velocidade da reação foi medida pela produção de amônia. Que jeito? Você mediu a variação da concentração de amônia e também mediu a variação de tempo. E o valor que se chegou aí foi de... Opa, vou trocar de cor aqui. O valor de 2,10 elevado a menos 4 mol por litro por segundo. Vamos lá, então? Primeiro item. Ele fala sobre a velocidade de consumo do N2. Tá, mas ele me deu a velocidade da amônia. Calma, vamos devagar aqui. Eu vou reescrever a reação para você. Uma letra maior. Qual que é a proporção aqui? 1 mol de nitrogênio gasoso reage com quem? 3 mols de hidrogênio gasoso, produzindo reversivelmente o quê? 2 mols da substância do Museu do Louvre, também gasosa, que é a amônia. A receita é 1 para 3 para 2. Enquanto você gasta um desse, você tem que gastar 3 desse e tem que produzir 2 desse. Essa é a receitinha de brigadeiro. 1, 3, 2. Qual foi a dica que o exercício te deu? Ele falou para você que a velocidade com que você produz amônia é de
2 vezes 10 elevado a menos 4 mol por litro por segundo. A primeira pergunta, a velocidade consumo do N2. Vamos colocar a velocidade em relação ao N2. Você concorda que para cada 2 mols de amônia que você produz, você consome 1 de nitrogênio? É metade. Então, a velocidade de consumo do N2 seria do quê? De 1 vezes 10 elevado a menos 4 mol por litro por segundo. Portanto, esse item está Tunai. Show de bola. Aumentando-se a concentração do N2, deixa eu apagar algumas coisas aqui. Você aumentar a concentração do N2, aumenta-se a velocidade de consumo de hidrogênio. Espera aí. Você aumentar a quantidade e concentração do N2, você vai deslocar o equilíbrio para a direita, para produzir amônia. Então, você vai acabar gastando mais, proporcionalmente gastando mais hidrogênio. Então, se aumentar N2, automaticamente você vai consumir mais hidrogênio. Aumenta-se a velocidade de consumo de hidrogênio. Perfeito de novo. Quando você aumenta a concentração do H2, aumenta-se a velocidade de consumo do N2. Os dois andam juntos. Se você aumentar a quantidade de H2, a reação vai querer deslocar para a direita, produzir mais amônia. Só que você vai consumir muito mais nitrogênio e mais rápido. Fechou? Então, esse item também está show de bola. A velocidade de consumo do hidrogênio é de 1,510 elevado a menos 4. Espera aí. Nós acabamos de calcular agora há pouquinho qual que era a velocidade de consumo do nitrogênio. Está aqui, ó. Que era 1,10 a menos 4. A receita de bolo, né? 1 mol de N2 para 3 de H2. Enquanto você consome 1 de nitrogênio, você consome 3 de hidrogênio. Enquanto você consome 10 do N2, você consome 30 do outro. Se a velocidade em relação ao N2 é de 1,10 a menos 4, em relação ao H2, eu acho que vai ser o triplo. Ou seja, 3 vezes 10 a menos 4. E não 1,5 vezes 10 a menos 4, como está escrito no item 16. Desculpa, no item 08. Então, a somatória 4, 2, 1 deve ter dado 7. E acabamos. Beleza, galera? Espero que você tenha compreendido essa resolução e que isso ajude você a resolver outras provas do PSS. Beleza? Compartilhe com quem você puder nas suas redes sociais. Ative o sininho para que você receba outras resoluções da UEPG e de outras universidades que te interessem. Um grande abraço. Valeu, fui!